Estamos de volta com Manhã da Piedade. Você tem algum pedido de oração à Nossa Senhora da Piedade? Manda pra gente aqui no WhatsApp. O número é 996428473. Todos os dias temos o nosso momento de espiritualidade ao final do programa, então não deixe de enviar. E agora, gente, nós vamos falar de saúde. A Pesquisa Nacional de Saúde, divulgada no final do ano passado pelo IBGE, mostra que 60% da população brasileira está com sobrepeso, incluindo os grupos com excesso de peso e os obesos. Ainda de acordo com o estudo, o sobrepeso atinge mais as mulheres, 62,2% estão obesas ou com excesso de peso, enquanto entre os homens, o problema alcança 57,5%. Mas o que é preciso ser feito para reduzir o peso de forma saudável? Para responder essa e outras perguntas, converso agora com o Dr. Bruno Sander, médico, cirurgião endoscopista, especialista em gastroenterologia e nutrologia e diretor clínico do Hospital Dia Sander Medical Center em Belo Horizonte. Bom dia, doutor Bruno. Seja bem-vindo ao Manhã da Piedade. Oi, bom dia, Moninha. Muito obrigado pelo convite em participar. É um prazer poder contribuir. Olha aqui, o prazer é nosso. A gente fica até emocionado quando a gente fala assim com um médico, com tantas coisas assim. Esse currículo grande do senhor. Mas olha só, doutor, o que é sobrepeso e qual a diferença para a obesidade e excesso de peso? Basicamente, a gente avalia o sobrepeso, obesidade, ou se o paciente está dentro do peso usual, pelo IMC, que significa Índice de Massa Corporal. Ele é medido dividindo o peso pela altura ao quadrado. Hoje, então, nesses aplicativos, sites de busca, é muito fácil. Você digita lá, calcular IMC. Digita seu peso, sua altura, e você vai ter o resultado do seu IMC. O que é um IMC normal? Abaixo de 25. Então, essa conta tem que dar até 25. Se a conta deu entre 25 e 30, significa que você está com sobrepeso. Se deu acima de 30, significa obesidade. A obesidade, ela tem vários níveis. Grau 1, que é de 30 a 35, grau 2, de 35 a 40, grau 3, acima de 40, obesidade mórbida, que é um IMC maior. Mas, basicamente, sobrepeso e IMC entre 25 e 30. Obesidade e IMC maior que 30. Entendi. Mas, doutor, existe uma turma que tem massa magra, porque eu também nem sei o que é isso. Esse negócio de massa magra, porque pesou, na hora que a gente, mulher assim, botou na balança, tá alto, a gente não quer nem saber, a gente já sofre. Essa coisa de massa magra, o IMC altera também? É a mesma coisa? Sim, altera também, porque o IMC ele se baseia exclusivamente no peso e na altura do paciente. Ele não está avaliando o percentual de massa magra. Então, por exemplo, um paciente que ele é fisiculturista, aquele paciente lá de academia, que ele tem uma força, muita massa muscular, ele vai ter um IMC de 30, 32, com um percentual de gordura muito baixo. Nestes casos onde a pessoa tem muita massa muscular, aí ele vai fazer um exame chamado bioimpedância. Esse exame vai avaliar o percentual de gordura e o percentual de massa magra. Mas lembrando, isso é mais específico para aquelas pessoas que realmente tem muito músculo, muita massa magra. Na grande maioria dos brasileiros, o cálculo do IMC já é suficiente para que a gente tenha uma boa noção, uma boa ideia se essa pessoa está ou não acima do peso. E também a fita métrica, né, doutor? Se o abdominal passa, a barriga aqui, olha, passa de 1 metro, não é isso? Também, as medidas corporais, isso também influencia, ajuda bastante a avaliar, né, o perímetro abdominal, o perímetro da circunferência lá no glúteo, nas coxas, as pregas, né, que é outro tipo de exame que vai lá e mede as pregas.
Belisca a cutâneas, tudo gente, né? Que esse trem que belisca. isso, exatamente. Esse aí também é outro método que ajuda a avaliar o percentual de gordura. Mas o cálculo do IMC, a vantagem dele é que é um cálculo relativamente simples, fácil para qualquer um realizar e que já vai dar para essa pessoa uma boa ideia se ela precisa ou não perder peso. Doutor Bruno, o que ocasiona o sobrepeso, além da gente comer mais do que a gente deve, além da gente comer mais doce do que a gente poderia? Além disso, o que mais ocasiona o sobrepeso? Pois é, talvez eu tenha uma notícia ruim para dar para Maria, Ai, que é o seguinte: muita gente coloca a culpa do sobrepeso e da obesidade na coitada da tireoide, no metabolismo. Fala, não, é porque eu tenho problema de tireoide, o meu metabolismo é baixo. Sim, isso pode influenciar, mas não é o único responsável, ou também não é o principal responsável. Esses outros distúrbios de metabolismo em geral, eles contribuem para que o paciente às vezes tenha um pouco mais de dificuldade em perder peso. Mas o vilão é sempre o mesmo. Por que a pessoa está acima do peso? Porque ela ingere mais calorias do que ela gasta ao longo do dia. E isso acontece porque erro alimentar. A pessoa ela come errado, come besteira, come mais do que deveria e se exercita pouco. Então ela ingere muitas calorias e queima poucas calorias. Dessa forma, o corpo vai armazenar essas calorias na forma de gordura. Então, o excesso vai ser guardado e esse excesso vai virar gordura. Então, em 99% das vezes, o culpado do ganho de peso é a alimentação e o sedentarismo. a conta chega, né, doutor? A conta É de comer matemática. muito, a conta de não fazer exercício. Uma caminhadinha, né, de meia hora todo dia, né, doutor? Já ajuda, né? Já ajuda muito. E outra coisa que eu reforço aqui para os meus pacientes é o seguinte: a tecnologia, as facilidades estão facilitando também o ganho de peso da população. Olha só, você quer mudar o controle da sua TV, você não precisa nem levantar, você está no sofá, aperta o controle do controle remoto, lá o botãozinho mudou de canal. Você quer pedir comida, você continua no sofá, pega o seu celular, entra no aplicativo de comida, vai lá e pede a comida. Daqui 40 minutos está um motoboy tocando sua campainha lá com a comida que você pediu. Então, quer ir aos locais, entra no carro, também você não precisa fazer caminhada mais. Isso tudo, ao longo do tempo, foi fazendo com que nos tornássemos cada vez mais sedentários. E associado a isso, a facilidade de acesso à comida também. Hoje em dia, os fast foods, as comidas prontas, congeladas, você só põe no micro-ondas lá e descongela. E isso também foi outro fator que contribuiu muito para o ganho de peso. Doutor Bruno, quais são os fatores de. Porque a gente pensa que risco, as doenças silenciosas só vêm com a obesidade. Existem fatores de risco também com o sobrepeso? Sim, claro. Por exemplo, resistência à insulina. O que isso significa? O paciente ele vai ter mais chances em desenvolver um diabetes tipo 2. Por quê? Quando o nosso pâncreas produz insulina, essa insulina vai para a corrente sanguínea. Só que a gordura corporal, ela sequestra essa insulina. Porque a insulina, quando ela passa pelo tecido adiposo, que é a gordura, ela vai ficar, boa parte dela vai ficar retida lá nessa gordura. Dessa forma, o nosso pâncreas é obrigado a produzir ainda mais insulina para tentar corrigir esse sequestro que aconteceu. O nome disso é resistência à insulina. Quanto mais gordura corporal, mais resistência à insulina. Muitas vezes o paciente me procura aqui e fala, doutor, meu exame de glicose está dando muito alto, acima da referência, o médico já me avisou que eu estou me tornando diabético, diabetes tipo 2. Então, esse paciente, às vezes, só o fato dele perder peso já normaliza a glicose dele de novo. Ele deixa de lado os medicamentos que ele tomava para tentar controlar a glicose. Hipertensão é outro fator que está diretamente relacionado. O paciente perde peso, ele pode controlar também a pressão arterial. A apneia do sono é aquela história da pessoa dormir, ronca bastante e às vezes no meio do sono parece que a pessoa para de respirar. O nome disso é apneia do sono. É um quadro que pode trazer morte súbita, inclusive.
Perda de peso melhora a apneia do sono.